Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é uma honra poder de novo falar com vocês e mais uma vez aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra estar com você mais uma vez em uma pré-aula e juntos somarmos esforços em prol do reino de Deus, no ensino da palavra do Senhor, em todos os domingos de manhã, nas igrejas locais que o Senhor Deus tem nos plantado. Dou graças a Deus, vocês podem ver aqui pela roupa, que nós estamos agora com um clima um pouco mais quente e a gente pode agora desfrutar de bons momentos com vocês, esperando Deus que a nossa saúde, a nossa voz, a nossa garganta, ela não venha a nos prejudicar nas nossas gravações como dias atrás. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que nós tínhamos contado com a oração do povo de Deus e nós que estamos acostumados e sempre estamos juntos, nós já aprendemos a conviver e a depender uns dos outros, não é? É por isso que nós estamos aqui de pé, é por isso que nós continuamos firmes, porque o Senhor Deus tem nos chamado e levantado essa equipe voluntária aqui da ADC TV e você aí no campo trabalhando, nos dando o retorno com os seus comentários, feedbacks, com o seu like, com a sua divulgação do nosso trabalho em suas redes sociais. E falando nisso, você pode dar o seu joia aí, você pode então continuar enviando esse conteúdo para o seu círculo de amizades nas redes sociais, e aí nós vamos ganhando mais relevância, e aí nós vamos alcançando mais pessoas, e o reino de Deus agradece. Deus seja louvado. Nós estamos então no quarto trimestre do ano de 2023, estudando a lição de adultos, com o pastor Wagner Gabi, que é presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do Paraná, aqui na região sul do Brasil, e ele está escrevendo até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta é a lição desse quarto trimestre. Você vê aí na tela a lição de número 10. Ela está proposta para o dia 3 de dezembro. E aí então o título é extraordinário: o desafio da janela 1040. Nós temos nessa lição alguns objetivos a serem perseguidos. E eu tenho certeza que com a graça de Deus nós seremos eficazes no nosso fazer pedagógico, na nossa didática, e nós os alcançaremos. Primeiro, nós vamos então conceituar a janela 1040. 2, nós vamos pontuar os principais desafios desta janela, a janela 1040. E depois, no terceiro tópico, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. E aí nós temos como texto de ouro para a lição de hoje, Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz o seguinte: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo está dizendo que o Senhor abriu novos horizontes para ele, novos eldorados para a pregação do evangelho, e ele vai então abrir, ele vai fundar, ele vai iniciar igrejas no seu ministério para com as gentes, porque ele se denomina o apóstolo dos gentios por uma chamada específica de Jesus na sua vida. E aí nós temos a verdade prática para a nossa lição de hoje. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Na verdade, é o maior desafio missionário hoje. A igreja sempre vai trabalhar em algumas frentes de ação. Ela hoje precisa manter aquilo que ela já conquistou e ela precisa, dentro dessa manutenção, principalmente fugir do secularismo, que tem adentrado as igrejas, secularismo barra aquilo que nós chamávamos antigamente de mundanismo, e aí nós temos que
lutar para que nós não criemos uma tradição morta e não venhamos a morrer em nós mesmos nesse fazer cristão, nesse magistério do ensino, nesse querigma do anúncio do Evangelho. Nós precisamos então manter a chama do avivamento acesa. E aí você pode me dizer como a gente pode manter a chama do avivamento acesa. O apóstolo Paulo nos recomenda que nós nos enchamos do Espírito Santo. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando você consagra a vida, devota a vida e vive uma vida de piedade, aí você está cheio do Espírito Santo e ele nos direciona para o centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus há um dinâmico avivamento que não para jamais. Então, precisamos fugir do secularismo, impedir uma tradição morta e pedir sempre avivamento de Deus. Essa é a primeira demanda. E a outra é adentrarmos ao mundo, pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor. E eu diria ainda que há uma terceira, que eu acabei de esquecer, não sei se a ordem pode ser essa, mas pelo menos mais um ponto a ser abordado, que seria a apologética de uma fé verdadeiramente ortodoxa e apostólica e fundamentalmente bíblica. Uma fé que se estribe na palavra de Deus e não que seja reacionária, mas uma fé com a autoridade do Espírito Santo para declarar a inerrância, a autoridade das Escrituras Sagradas, não é? Uma moralidade cristã que exceda a do mundo, né? E a defesa do Evangelho diante das ideologias modernas de um mundo que sim quer estar apartado do Deus da Bíblia e que tenta por todas as maneiras fundar uma religião social que abarque todas as cosmovisões religiosas do mundo. Então veja que nós temos aí três demandas muito grandes para a igreja. Mas a janela 1040, voltando aqui para o título da lição, de fato é a maior, ou é o maior desafio da igreja na atualidade. Temos aqui a introdução e aí nós vamos falar um pouco sobre a janela 1040 para que isso fique muito claro aí para a nossa classe de EBD e para muitos professores que estão aqui e que talvez não estejam tão habituados com o termo. Então, a janela 1040 é um termo criado pelo missionário cristão e estrategista de parceiros internacionais Louis Bush, em 1990, para referir-se às regiões do hemisfério oriental, além de europeus e africanos, parte do hemisfério ocidental, localizado entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, numa área que se supunha ter o mais alto nível de desafios socioeconômicos e ainda menos acesso à mensagem cristã e aos recursos cristãos no planeta. Quando a gente faz uma comparação da moralidade cristã, das propostas do Evangelho e o próprio Evangelho com a sua soteriologia e a sua esperança escatológica de um reino futuro com Cristo e uma eternidade num eterno e perfeito estado, nós vamos entender que o Evangelho ele impacta o mundo atual, porque todo o curso do mundo, com o seu consumismo, com o seu mamonismo, né, com a sua afeição às riquezas, a busca pelo poder, as guerras e os conflitos que se dão por interesses, todos esses interesses espúrios e humanos são confrontados com a realidade do Evangelho e aí então a ira ela se levanta. Como diz no Salmo 2, porque os reinos da terra, os soberanos da terra se levantam contra Deus e o seu ungido. Por quê? Porque a proposta do Evangelho ela é contracultural, ela vai contra os interesses das sociedades, dos soberanos, dos estados, dos países, das nações. Então já há um conflito. E a esperança de um mundo vindouro também é algo que pode ser categorizado como mitológico, algo que nunca vai acontecer.
A crítica do mundo contra o cristianismo é: enquanto vocês pregam uma esperança em um futuro que não se sabe que vem, os problemas da humanidade estão aqui e precisamos resolvê-los. Só que nessa de resolver os problemas da humanidade, os homens que são falíveis, mortais, limitados, eles não conseguem, então, responder à altura os desafios da manutenção da humanidade nesse mundo desequilibrado, desajustado por conta do pecado original, e aí então os conflitos estão aí para todo mundo ver. Então, nessa janela 1040, na verdade, é o lugar aonde há mais mazelas no mundo, e esses recursos cristãos que esse texto que eu trago para vocês diz, eles não são tão aplicados. Você percebe, né, que as culturas fundadas pelo cristianismo são mais evoluídas, mais tecnológicas, mais pró-eficientes economicamente falando. Mas vamos continuar. Aqui eu trago para vocês uma imagem do globo na longitude e aqui medindo em graus, né, latitude e longitude, para a gente entender aonde é que ficaria então a janela 1040. Então ela está aqui nesse quadrado que você vê ali ao lado, aonde nós vamos ver ali que ao norte da África, ao sul da Europa, nós temos ali a Ásia Central, nós temos a Ásia mais no Extremo Oriente, isso abarca a Índia, isso abarca a China, isso abarca um pouco do leste europeu, ou seja, nesse lugar aqui nós vamos então perceber muitas demandas. Nós vamos perceber aqui o nascimento, por exemplo, do Islã, nós vamos nos deparar com a cultura hinduísta e nós vamos então perceber várias outras matizes de fé que dificultam, né, a entrada do evangelho nesses lugares. O budismo também, o islamismo, o hinduísmo, são três religiões que dominam essa área, fora o cristianismo também, que participa de alguma forma na população desses lugares. Continuamos aqui. A apresentação sobre grupos de povos não alcançados, os GPNA, de Ralph Winter, no Congresso Internacional de Evangelização Mundial, o Movimento de Lausanne, realizado lá em julho de 1974, na Suécia, serviu de base para Louis Bush identificar a região geográfica onde a maioria dos GPNAs se encontrava. GPNAs seriam então os grupos de povos não alcançados. Então, a Lausanne, esse Congresso Internacional de Evangelização Mundial, que foi feito na cidade com o mesmo nome no ano de 1974, 2 anos depois que eu nasci, ela vai então propor ao mundo, né, um pacto de evangelização, e aí então estudado todas as áreas do mundo, e aqui Louis Bush então ele identifica um bolsão de necessidades nessa janela 1040. O conceito então da janela 1040 destaca esses 3 elementos ou dados referidos em 1990. 1. Uma área do mundo com grande pobreza. 2. Com baixa qualidade de vida. Claro, se tem muita pobreza, o IDH desce muito nessa gradação quantitativa e também qualitativa. 3. A janela 3. Combinado com a falta de acesso aos recursos cristãos, a janela compreende uma região que abrange o Saara, norte da África e quase todos os países da Ásia. Seria a Ásia Ocidental, onde ali no texto bíblico a gente vai chamar de Ásia Menor, onde é a Turquia, e a Ásia Central, a Ásia no seu sul, né? Leste da Ásia e grande parte do sudeste da Ásia. Cerca de 2/3 da população mundial vive na janela 1040. Então, se você pega ali 8 bilhões de pessoas, que se fala hoje, nós vamos ter ali praticamente 2 bilhões e 700 milhões de pessoas morando naquele espaço. Só os
os islâmicos, né, no mundo hoje são 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Então, praticamente, a grande força dos islâmicos está dentro dessa janela 1040. Então, você olha que ainda nós temos a população chinesa, indiana aqui dentro, é muita gente. Muitos governos na janela 1040 são oficialmente contrários a qualquer missão cristã dentro de suas fronteiras, ou seja, não podendo ter nada envolvendo a religião cristã. Só nesse aspecto aqui da janela 1040, a gente vai ver como, por exemplo, as ações da Organização das Nações Unidas, ela é incipiente em alguns contextos da sociedade mundial. Então, nós sabemos que a consciência religiosa, o ideário religioso, a fé expressa por uma nação, ela vai direcionar muitas ações daquelas sociedades. Por exemplo, a questão moral, a questão ética, espiritual, ela vai impactar diretamente nos anseios daquela sociedade por elementos materiais, por exemplo. Então, se aquela matriz de fé ela não percebe a questão material como preponderante daquela sociedade, todo esse globalismo, essa industrialização, todo esse consumismo, toda essa economia de mercado, ela sofre um impacto ali. Por outro lado, se ela tem uma, religiosamente falando, uma visão expansionista, como é a questão do Islã, né, que vai falar sobre a submissão dos povos a esse ordenamento de Alá, então nós vamos ver que este ímpeto imperialista está dentro daquela visão de mundo. Então as organizações das Nações Unidas, elas devem olhar para aquela cultura preocupada com esse ímpeto expansionista e com as estratégias que esse ideário religioso ele vai então criar para que o seu intento seja cumprido. E aí então o discurso do politicamente correto hoje, que diz que você não pode ter preconceitos, então vai impedir de você taxar aquela visão de mundo como expansionista, imperialista, violenta e etc. Então você vai percebendo que muito do discurso que você vê nos canais ou nos grandes canais de mídia, eles não vão batendo com a realidade e os conflitos, eles são mascarados. Os problemas são postos para baixo do tapete para que haja um mínimo de convergência e equilíbrio entre as sociedades. Mas nós sabemos que no fazer missionário, no fazer cristão, mesmo quando se prega um mundo sem fronteiras, sem barreiras, de livre acesso à informação e etc., que se prega a liberdade do indivíduo humano, nesses lugares não há tanta liberdade ou democracia para que o evangelho seja pregado livremente ali. Mas as sociedades ocidentais, elas vêm sendo influenciadas por essas cosmovisões que adentram aos seus territórios e não se adequam ao padrão cultural local. Aqui nós temos a foto de Louis Bush, não por acaso ele está nessa foto naquela região do globo em que ele se preocupou a estudar. E nós temos aqui o livro que ele tem escrito, que é um best-seller dele, Parceiros de Ministério, Dirigindo o Mundo para o Evangelismo. Então está aí um livro importante, né, uma obra de Louis Bush, e está ali então a foto do idealizador da janela 1040, para que vocês conheçam então sobre este assunto. Agora na lição nós temos aqui uma batalha espiritual chamada janela 1040. A síntese para esse tópico vai nos dizer que o desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja na atualidade. A igreja não pode desprezar 1/3 da humanidade nesse território e relegá-la ao esquecimento, né? O politicamente correto hoje, nas sociedades cristãs, ele vem tentando pregar que o evangelho não pode destruir a cultura local. E isso, e nesse arcabouço cultural está a questão religiosa.
Então, veja que como o mundo tem convergido para esse ecumenismo, para essa religião social, e hoje você já vê, inclusive dentro do Vaticano, você vê inclusive dentro de muitos círculos protestantes, né, essa consciência de que nós não devemos destruir a cultura local. A grande questão seria então como pregar o evangelho, como adequar isso. Aí então você vê subjetivamente hoje já sendo colocado em pauta, né, uma crítica ácida contra a palavra de Deus, um retorno da crítica textual, né, uma ascensão da teologia liberal, do escolasticismo dentro, né, dos recintos teológicos e acadêmicos, de igrejas, dos seminários teológicos, etc., né, e um intelectualismo tomando conta, né, do pensar cristão nos movimentos protestantes, principalmente nos avivados, renovados e, tragicamente, até nos pentecostais clássicos. Então, nós estamos vivendo uma crise de visão espiritual, também gerada por esse intelectualismo, por esse escolasticismo, para essa tendência que eu chamaria de intelectualoide de muitos que querem, então, nessa busca por conhecimento, adequar aquilo que estão aprendendo, né, com esse discurso social da nossa era, e o resultado disso tudo vai ser, infelizmente, a produção de uma religião social que abarque todos os discursos teológicos dentro do cristianismo e também mundialmente falando com outras denominações. Uma verdadeira batalha espiritual. Efésios 6, 10 a 20, que é a leitura bíblica que foi proposta para a gente, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual, guerreando uma guerra contra Satanás. Então, todo esse discurso social dessa religião cristã é, de fato, a gestação da religião do anticristo. A obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual. Então, essa intelectualidade, intelectualismo, né, ele não vai sobreviver, né, às demandas dos anseios sociopolítico-culturais da atualidade. Então, muito cuidado com isso. Devemos selecionar bem as nossas armas para usarmos nessa peleja. E, infelizmente, nada substitui o Evangelho e o poder de Deus. Falo infelizmente, não porque não seja melhor, as melhores ferramentas, né, o Evangelho e o poder de Deus, mas é porque as lideranças cristãs, elas têm tentado se utilizar de outras ferramentas, e é por isso que a gente já percebe uma crise dentro do Evangelho. 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais, e Paulo faz aqui uma seleção delas, ou uma lista, melhor dizendo, delas: cinturão da verdade, couraça da justiça, sapatos que são o evangelho da paz, escudo da fé, capacete para a salvação, espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Então você veja que nós temos aqui várias ferramentas. Vamos contar aqui no vídeo que a gente tem. Nós temos aqui cinturão, defesa, couraça, defesa, sapatos, também defesa ou segurança, escudo da fé, segurança, capacete da salvação, segurança, e espada, ataque. Então veja que nós precisamos compreender que nós precisamos estar bem. Então a igreja precisa orar, cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde física, intelectual, espiritual, emocional, para que depois ela tenha a força, o ímpeto e a capacidade para de fato lutar as grandes batalhas de Deus. Sem uma consciência, sem um equilíbrio, sem um fundamento, você não vai conseguir ter êxito na hora do ataque. Então veja que você precisa mais defender do que atacar. Isso porque nós somos também uma minoria diante do mundo. Os salvos sempre serão minoria. E a minoria não se pode dar ao luxo de ter um exército que sempre esteja atacando.
Isso também vai nos remeter ao fato de que nós não somos imperialistas, nós não lutamos como insurgentes para transformar o mundo e mudar culturas para o estabelecimento de um reino terreno aqui. Com certeza não. Nós anunciamos o Evangelho e o próprio Evangelho vai revelar os salvos nas sociedades do mundo. E isso tem que ficar muito bem claro. 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Então, a marcação geográfica de 10,40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia, 67 nações são marcadas ali pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Essas 67 nações concentram a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Nesse montante encontram-se ali o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E aí eu trouxe para vocês aqui como subsídio algumas questões aqui sobre o islamismo, por exemplo. É uma religião surgida na Península Arábica no começo do século VII, ali pelo ano 600, por meio de Muhammad, conhecido como Maomé, né, nesse aportuguesamento que a gente dá aos nomes, como Yahvé, Jeová, Muhammad, Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1 bilhão e 800 milhões de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano, bem na janela 1040. Então, Islã é um aportuguesamento da palavra árabe Islam. Essa palavra nesse idioma significa submissão e é derivada de salam, que também é paz. Então, o sentido filosófico que se dá a esse nome, né, ele vai falar de uma paz mencionada não ao conceito de guerra, mas sim em uma condição de paz entre o corpo e o espírito. Essa é a parte bonita, a parte que é apresentada, né, quando se fala de Islã, né, como uma religião que busca o equilíbrio do corpo e da mente numa submissão à paz, que deve ser o sentimento que deve reinar. Quando a gente vê na prática que, na realidade, o Islã, ele de fato é uma religião imperialista e que tem uma vocação expansionista, e ela cresceu pela guerra e não pela pregação do Evangelho como o cristianismo fez. Mas vamos lá. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado Alá. Então, a fonte está aqui no Brasil Escola, no UOL.com, religião, islamismo, etc. e tal. O viés aqui, claro, é acadêmico, é secular, não é religioso, e quando a gente entra e adentra para religiões comparadas, a gente vai ver que, sim, é uma visão expansionista, é uma visão violenta, é uma visão exclusivista, né, de Deus e do mundo. E aí então a gente percebe nos discursos e na prática do Islã que eles estão principalmente, né, ali na África, ainda presos a um passado muito remoto, rudimentar, violento, com muitas características das nações descritas na Antiga Aliança, principalmente ali no tempo dos Juízes e do Gênesis, né? Aquela questão patriarcal, aquela questão violenta, aquela questão que desconhece esse conceito moderno de nações, de estados, de países, de constituição, de estado separado da visão religiosa, né? Dessa questão da laicidade. Então, a fonte que eu trago para vocês aqui, ela não tem objetivos teológicos, mas nós esclarecemos um pouco. Vamos lá, budismo. Também tirei aqui do Brasil Escola, religião, budismo, etc. É uma religião e filosofia fundamentada nos ensinos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Então veja que o Islã, ele é do século VII, ele tem ali seus 1.500 anos, o budismo 2.500 anos.
comparado, por exemplo, ao eixo judaico-cristão, que pelo menos remonta a 5.000 anos da humanidade com Abraão, essas religiões elas vêm depois, né, da revelação bíblica. A revelação se dá em 1400 anos antes de Cristo, então há 3.500 anos atrás. Mesmo quando Moisés recebe a revelação e ele vai, a partir do Gênesis, buscar o passado mais remoto da humanidade e explicar o princípio das coisas, e ali nesse resgate da historicidade da criação do mundo e da criação de Israel, mesmo assim, Abraão, que é antes da lei, está lá perto de 5.000 anos antes da nossa data atual, então a cultura judaico-cristã ela é muito anterior a essas novas visões de religião do mundo, como o islamismo que a gente já viu e o budismo. Então o islamismo ainda é mais recente que o budismo. Então ela tenta condicionar a mente de maneira a levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade, liberdade. O budismo tem por objetivo trabalhar o espiritual do homem, pois um espírito sadio significa um corpo saudável. Então aqui nós agora entramos com outro elemento, né? Falamos ali do islamismo ainda há pouco e tocamos na sua visão teológica, mas há também filosofia dentro do islamismo. Há filósofos islâmicos, sim, e agora nós temos aqui a filosofia budista. E nós temos aqui dentro da janela 1040 um outro desafio que seria o hinduísmo. A fonte está ali em azul para você, é a mesma das outras duas concepções. Na segunda fase, a partir das adaptações de outras religiões, surgiu o hinduísmo. Vamos ver aqui. Acho que eu pulei aqui. Budismo. O hinduísmo. Deixa eu aqui se eu não me perdi no meu. O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos. Então é uma junção de vários pensamentos. É um panteão, um corolário, né? Valores e crenças obtidas através de diferentes povos, passando por constatações, adaptações, até chegar ao que se conhece hoje. O hinduísmo foi dividido em fases para melhor apresentar sua história. Na primeira fase, chamada de hinduísmo védico, cultuava-se deuses tribais como Dyaus, que é o deus do céu, o deus supremo, que gerou outros deuses. Vamos lá. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras religiões, surge o hinduísmo brâhmico, que cultuava a trindade composta por Brahma, divindade da alma universal, Vishnu, divindade preservadora, e Shiva, divindade destruidora. Na terceira fase, percebem-se diferentes adaptações influenciadas por religiões a partir do cristianismo, islamismo e outros. Então, o hinduísmo híbrido surgiu então com a agregação de diversas influências. Então, a gente vê que o hinduísmo ele não tem uma dogmática, uma teologia específica, e ele vai, digamos assim, evoluindo. Essa palavra evolução não está no texto sagrado, por exemplo. A Bíblia não fala de evolução, ela fala de santificação, que é algo diferente. E os postulados, ou os dogmas, ou a crença que fundamenta a doutrina cristã, elas são imutáveis, inalienáveis. Ou seja, nós temos um fundamento sólido, diferente do hinduísmo, diferente também do budismo e radicalmente contra o islamismo. Alguém que diga assim, o islamismo também é uma fé monoteísta, mas se você for comparar o que o Islã fala de Alá, você vai perceber que Alá não é Yahvé de maneira nenhuma, principalmente por uma razão. São várias outras, mas essa que eu queria deixar para vocês aqui. O Islã diz que Alá não tem filhos. Se Alá não tem filho, mesmo sendo uma religião monoteísta que confere personalidade a Alá e uma moralidade,
né? E essa moralidade, por exemplo, é representada pelo caráter de Alá. Ele não ama, ele exige que você o obedeça, que você se submeta, daí o nome Islã. E por isso você precisa ser um muçulmano, um islâmico, você precisa ser um submisso à vontade. Então você precisa obedecer. Jesus é apenas um profeta, não é filho, porque Alá não se casou. Então, só por aqui você percebe que mesmo sendo monoteísta, Alá não é o mesmo Deus do cristianismo. E se não é o Deus do cristianismo, ele não é um Deus. Então você vai ver que no budismo e no hinduísmo, agora você vai perceber aqui que as divindades, você vai ver agora um panteísmo, um politeísmo, melhor dizendo, né? Desculpe, não um panteísmo, um politeísmo, e você vai ver aqui que a filosofia ela vai se aproximar muito também dos jônicos, que geram os gregos, que vão gerar então os grandes filósofos que marcam a sociedade ocidental. Então esse eixo Atenas, Jerusalém, ele vai influenciando o Ocidente também. E aí quando você vai para a filosofia, você vai percebendo que nessa busca pela divindade surgem ali grandes deuses, pequenos deuses, os aeons, as pontes que vão nos unindo do mundo ideal para o mundo real, para o mundo das ideias, para o mundo das realidades, não é? Para o mundo espiritual, para o mundo físico. Então você vai vendo aqui então essa questão dos dois mundos, né? E as filosofias vão se aproximando muito. Por quê? Porque os homens, embora estejam em regiões diferentes, eles compartilham de muitas mazelas geradas pelo mesmo mal, pelo mesmo pecado. E lá no profundo da alma, a alma que veio de Deus, ela vai pensando semelhantemente, embora em lugares diferentes, vão imaginando, sem a revelação divina, coisas semelhantes. Como, por exemplo, você vê aqui no hinduísmo, né? Deus que gera deuses. Você vai ver na filosofia grega o Deus inacessível que tem os seus aeons, as suas pontes que descem e se comunicam aos homens. É tudo muito parecido. E aí, então, quando o Evangelho ele chega a esses lugares, ele vai romper com toda essa cosmovisão e ela vai, então, estabelecer um novo paradigma. E é aqui que começa, então, o grande cisma entre o cristianismo e as visões religiosas do mundo inteiro. Então é impossível você criar aqui um universalismo e um ecumenismo sem que o cristianismo ele desapareça. Enquanto tivermos um cristianismo poderoso, vivo, avivado, dinâmico, jamais haverá ecumenismo e o anticristo não poderá vir aqui. E aí se cumpre o que Paulo vai falar lá aos Tessalonicenses, dizendo que ainda há um que segura, né, a manifestação do Filho da ira. Esse é o Espírito Santo que promove esse cristianismo bíblico e avivado. Chegamos no ponto 2 da nossa lição. Olha quanta coisa boa a gente já discutiu aqui na nossa pré-aula. Principais desafios da janela 1040. Síntese: os principais desafios da janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Vamos aqui acelerar um pouquinho. Na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas neste mundo. Nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sobre calamidades. A janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Segundo as informações do portal Missões Portas Abertas, a janela 1040 ou na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Então, quanto mais atrasado é o país, menos leis se respeitam. Nos países que já começam a criar uma dependência, né, dessa dinâmica econômica, global, etc. e tal, eles já vão meio que mascarando através de leis, né, a sua imposição de não cristianização dos seus ambientes. Então, quanto menos civilizado é o ambiente, mais perseguição ela tem. Quanto mais eles se aproximam da civilização, mais atenuada é a perseguição, mas ela também acontece
né, mascarada por leis seculares. Vamos para o terceiro tópico aqui, estratégias para alcançar então essa janela. As estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social, mediante ação médica, missionária e etc. Então nós temos que orar por essa janela 1040. Então precisamos orar pelos missionários enviados para essa região. A partir da oração, muitas vocações são descobertas a respeito de povos não alcançados. É tempo de orar por esses povos. Se você não fala desses ambientes nos cultos de missão, por exemplo, as vocações não acontecem, não há despertamento, né, na mente dos nossos jovens casais e obreiros também da casa do Senhor. 2. Evangelização por meio de ação social. Evangelizar por meio de ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o Evangelho. É uma forma de demonstrar nosso amor na prática. E 3, a missão médico-missionária traz à humanidade o Evangelho apresentado de forma prática. Nós temos aí os Médicos pela Vida, nós temos aí o navio Hope, que aqui na minha cidade, Criciúma, muitos jovens fazem parte dessa missão, viajam pelo mundo, prestando, né, assistência médica social, né, aos povos onde esse navio ele vai chegando. É uma forma de você adentrar através da ação social, de uma ação direcionada, e a medicina é uma área do conhecimento humano que abre realmente portas para o Evangelho. A guerra também, infelizmente, abre, né, portas para o Evangelho, porque depois da guerra vem a dominação do ambiente e uma transformação cultural, e a gente percebe isso, como por exemplo na Guerra das Coreias, você percebe isso lá no Japão, né, onde o Evangelho ele acaba entrando depois de um conflito como esse. A prioridade do tratamento do ministério de Jesus, do tratamento no ministério de Jesus, era com as enfermidades da alma. Nosso Senhor conhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Então, por mais que a medicina não salve e não tenha uma proposta redentora, ela vai tocar nas questões sociais do ambiente e ela vai abrir portas para que a verdadeira enfermidade, que se chama pecado, ela venha a ser atenuada por médicos cristãos e a pregação do Evangelho. Aqui eu coloquei para vocês, a título de curiosidade, tocando a Índia, tocando a China, tocando a África. Vocês podem procurar ali as histórias, por exemplo, de William Carey, que é enviado à Índia em 1793, no século XVIII. Né? Em 1818, Adoniram Judson ele vai para a Índia. Então aqui nós temos dentro da janela 1040, nós temos aqui 2 casos, e eles não estão separados por muito tempo aqui, ó. São 93 para 1807, com mais 12, 19. Vamos arredondar aqui numa diferença de 20 anos, 2 grandes missionários enviados à Índia. E veja que nós falamos que o hinduísmo ele vai na sua terceira fase ser influenciado, né, por outras perspectivas religiosas na sua evolução da busca pela verdade. O cristianismo tocando a Índia. Em 1854, Hudson Taylor chega à China. Nós já trouxemos aqui imagens dele, a história dele, etc. e tal. E nós temos aqui também, 1857, David Livingstone publica As Viagens Missionárias. Também falamos dele aqui, que há um memorial lá na Inglaterra. Ele foi sepultado lá na Capela de Westminster, na Basílica de Westminster, que as suas entranhas, seu coração ficaram na África, seu corpo foi para a Inglaterra. Ele tocou então a África. Então a janela 1040 está sendo tocada aqui, Índia, China e África, grandes populações do nosso mundo. Então busque saber sobre esses missionários, ou N. Carmichael também, que comprava crianças para Deus na Índia, e outros casos que você pode buscar na historicidade do cristianismo, principalmente depois da Reforma Protestante, com o ímpeto missionário, pela chama e o ardor dos missionários avivados pelo Espírito, pelos pentecostais e etc. Chegamos à conclusão, então, no final da nossa pré-aula, que o Senhor Deus abençoe muito você nesse próximo domingo, que você, então, ore pelas pessoas envolvidas no nosso expediente aqui,
por toda a nossa equipe da DCTV, a direção da Assembleia de Deus em Criciúma, para que o Senhor continue nos abençoando. Quanto a você, que você tenha uma ótima aula nesse próximo domingo, que você seja extremamente abençoado e que o Senhor lhe ajude a chegar nos objetivos que o Espírito Santo propôs no coração do pastor Wagner quando ele escreveu essas lições para o nosso quarto trimestre de 2023. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.